Olá para você que está vendo esse vídeo, eu sou o Leonardo Santos, este aqui é o Subindo de Nível. E caso você ainda não seja inscrito, aproveita agora, se inscreve, deixa um like, se possível compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa um comentário aqui, porque isso vai ajudar muita gente, pois o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai passar para outras pessoas. E lembrando que eu também estou aqui com meu amigo Pedro Henrique, que eu não falei o nome dele, mas eu estou falando agora. Pessoal, o final. Vamos lá pelo começo, então. O começo, a primeira parte é assim começa a história de como eu me tornei o maior herói de todos. Beleza, se começa assim o mangá. É assim que eu vou me tornar o maior herói de todos. Cara, você já vem com a lembrança, por exemplo, do Naruto. O Naruto, o sonho dele era qual? Se tornar o Hokage. Qual que foi a entrega do mangá, pelo menos do final, que ele virou o Hokage. Beleza, daí tem lá agora o One Piece. One Piece, o sonho do Luffy, ele sempre deixou claro, é encontrar o One Piece, né, e se tornar o maior pirata de todos, né. Rei dos piratas. O rei dos Se piratas. ele vai ou não conseguir, não tem como saber ainda. Isso, mas imagina se chega no final. Aí você já tem com essa mentalidade, cara, ele O One quer Piece se são tornar... os amigos que fizemos durante o caminho, né? Não, e esse é o meme, né? Se ele chega lá, vê o One Piece. O One Piece, na verdade, é os amigos que fizemos pelo meio do caminho. Mano, é muito ruim, cara, é muito fraco. E aconteceu isso com Boku no Hero. Pois o primeiro parágrafo, né, quando começa a história, tá lá. Como eu me tornei o maior herói de todos. E ele termina como um professor. O herói number one. É assim, não tô falando que ser professor não é ser um herói. Pelo contrário, eu acredito que realmente ser um professor é uma tarefa digna. Não são todos que podem se tornar professores, né? O professor, para mim, é um grande herói. Inclusive, no Japão, ele é venerado como a maior profissão de todos, né? Porque a gente precisa de professores para se tornar quem nós somos hoje. Só que tem um porém, cara. Quando você entrega assim, o maior herói de todos, e a seguir você mostra o All Might, que é o símbolo da paz, né? O maior herói que já foi escrito ali na história. No final você acredita que o Midoriya, né? Pelo menos vai ser algo maior que o All Might, ou mais ou menos na mesma prateleira ali, né? Para ser considerado o maior herói de todos. Daí chega no final, ele não entrega isso, o autor, e ainda coloca que é assim que nós nos tornamos o maior herói de todos, né? Ele vai tentar contornar a história colocando que não é só o Midoriya que enviou o maior herói, mas sim todo mundo que ele conheceu ali. Cara, nem não era isso que a gente queria. Não. Então, deixa eu explicar o rolê. Por que você prometer algo no começo da obra, né? E não cumpre, gera frustração. Porque você cria uma expectativa. Por exemplo, isso aconteceu com Game of Thrones, você gera toda uma expectativa em torno de algo, e quando você não cumpre essa expectativa, você frustra quem estava esperando por ela. Então, quando você começa uma história com um objetivo, você dá uma proposta para a história, para o personagem principal, e no final ele não alcança esse objetivo, e a proposta da história meio que não é concretizada. A promessa, tudo aquilo que a galera... que é com base nisso que a galera quer ver. Pô, o tempo inteiro, sinceramente, a maioria da galera deve estar, quando começou a ver, deve ter pensado, caramba, cara, eu quero ver como que o Midoriya vai se tornar o herói número 1. É pra isso que eu tô vendo. Nossa, eu não vejo a hora de ver como que ele vai se tornar o herói número 1, dele se tornando o herói número 1. Eu queria ver como é que ele seria maior que o All Might, né? Exatamente, como que ele vai ser maior que o All Might, como que ele vai ficar, a evolução dele. Então você gera muita expectativa. E quando você não cumpre com essa expectativa, você gera muita frustração. E de fato, a história do Boku no Hero é muito frustrante, cara. Só que assim, o autor tentar contornar as coisas ali por causa de limitações criativas dele, ele achar novas maneiras de interpretação, de que todo mundo se tornou um grande herói. E o professor, pau no cu dele, irmão. Isso aí não existe, cara. Porque não é isso que a história vendeu. Se a história tivesse vendido esse rolê, beleza, problema nenhum. A história, ela tem que entregar aquilo que ela promete. Eu sempre falo, um escritor não escreve o que quer, escreve o que precisa. Se você escreve o que quer, você só vai comunicar com as pessoas que têm a mesma visão que você, e isso é contra
o mercado de produção de um conteúdo audiovisual ou literário, qualquer coisa do tipo. Ele poderia terminar do jeito que ele terminou ali, poderia. Só que ele poderia Não ter feito poderia. pelo menos. Poderia, por exemplo, assim, ter colocado ele igual. Tem a estátua do All Might lá, erguendo a mão. Porque colocar a estátua do All Might como símbolo que ele realmente foi um grande herói. Cara, tipo, se falar pra você, se tipo, pelo menos o autor tivesse feito a mesma coisa, o Midoriya, colocado uma estátua ali, ó, esse aqui foi o maior herói que a Terra já teve. Reconhecendo que a batalha final dele foi um feito muito grande, mas o autor não fez isso. Deixa isso um pouco com uma pulga atrás da orelha, porque parece que nem o pessoal da própria obra, tô falando, os personagens, reconheceram como se ele realmente fosse um grande herói. Não tô falando assim, ele perdeu os poderes, foi ruim. Não, eu tô falando que ele não ter sido reconhecido, mesmo ele tendo prometido lá na frente, lá que foi frustrante. Ele poderia ter Não, ele ter terminado como perdido os poderes, né? professor? Poderia, sem problema nenhum. O All Might virou um professor, tem vários heróis ali no Boku no Hero que virou professor. Porque o Midoriya não podia ser, né? Mas colocasse pelo menos alguma coisa reconhecendo que realmente ele foi o maior herói de todos. Mas nem isso o autor colocou. É que assim, cara, você colocar ali o Midoriya como professor sem ele ter concretizado a promessa, a proposta da história, você vai, o fato dele ser professor não é o que atrapalha. O problema é que ele só virou professor porque ele não se tornou o herói número 1. Se ele não tivesse perdido os poderes dele, ele ainda seria um herói, ele não seria professor. Ele ainda, porque ele é jovem pra caramba, ele ainda continuaria sendo um herói e ajudando as pessoas, defendendo as pessoas, lutando contra os vilões. Não viraria professor, porque ele é muito jovem. Ele estaria no auge do desempenho dele e continuaria sendo um herói. Só que ocupando o posto de número 1. O All Might foi. O All Might virou professor depois que perdeu os poderes dele. Aí é meio que ligando a mesma coisa, tá ligado? Você virou professor porque tu perdeu os seus poderes também. Então você fala, ele ter virado professor não foi um problema. Foi um problema, porque ali ele só virou professor porque perdeu os poderes. Sim, mas é igual eu falei, o problema meu, pelo menos não sei se foi só comigo, mas é ele não ter sido reconhecido. Porque parece que o feito do All Might final ainda foi maior do que o Midoriya ter terminado ou derrotado o Shigaraki, o One for All lá, ter derrotado o maior vilão que já apareceu no mundo. Parece que foi menor do que o feito do All Might, porque o All Might ganhou uma estátua, conseguiu ser mostrado como um grande símbolo de super-herói e o Midoriya não. As gerações, os portadores do One for All lutam contra o vilãozão lá, o All for One. Todos, as gerações de heróis lutando contra esse malandro. Aí chega lá o Midoriya e derrota. Acabou. Midoriya, o auge do rolê, tá ligado? Mas não, tipo, tu fez isso, tu sacrificou tudo pra derrotar o cara. Legal, nice, né? A partir desse momento já não existe mais One for All, não existe All for One, já acabou. E a gente tá cagando pra você. Pau no seu cu, todo mundo aqui é um grande herói, você vira um professor aí, porque é o que sobrou pra tu. Vai virar o que? Assalariado? Daí vai mostrando a vida dos outros, né? Esse aqui no Bakugou continuou como herói. O outro lá que é meio frio, meio quente, que eu esqueci o nome dele, também virou um herói. A Uraraka, junto com as amigas dela, estão rodando pelo mundo aí como heroína. Junto com agora eu esqueci o nome do carinha veloz lá, que era amigo do Midoriya também. E 8 anos se passou e ninguém mais conversa com ele, pelo menos. Ele reconhece todo mundo de algum jeito, seguiu a vida, melhorou a vida. É um herói foda, reconhecido, menos ele. Menos ele, porque daí fala assim, o Bakugou é um grande herói, mas ele não está entre os mais ranqueados por causa dele continuar esquentado, ele é um pavio curto. Já o outro lá, que é meio frio, meio quente, agora ele não é mais reconhecido como filho do Endeavor, e sim como um próprio herói, e ele tá subindo nos rankings. Cara, isso sim, pra mim, mostrar como um grande feito que eles estão evoluindo, mas o Midoriya... Não, tá, beleza, daí vai lá. Beleza, ele virou professor. O cara, se ele pelo menos colocasse ele como um professor que ajude a desenvolver os outros, né, heróis,
Porque, querendo ou não, o Midoriya, ele era inteligente, ele tinha as anotações dele, ele tinha anotações de todo o potencial, que qualquer tipo de individualidade que ele conhecia, ele anotava e ele mostrava, ó, se você seguir por esse caminho aqui, ó, sua individualidade vai ficar muito mais forte. Então, cara, se pelo menos colocasse isso, ele é um professor, mas é o melhor professor de todos, porque ele consegue desenvolver a sua individualidade. Mano, não mostra nada, só mostra ele sendo um Zé Ninguém. Não, o problema não é nem... O problema tá no motivo dele ter virado um professor. É ele ter perdido as habilidades dele. Com certeza. E assim... Eu não... Nem que ele não passe o One for All pra frente, tá ligado? Fica com ele, morre com ele. Já não tem mais vilão mesmo, tá ligado? Mas... Cara, foi uma atitude covarde que o autor fez. Isso sim. Não, com certeza. Pode vingar. E tem muita coisa que ele vendia, né? Que criava uma certa expectativa durante a obra. Até mesmo o relacionamento do Midoriya com a Uraraka, tipo... Ele não entregou nada. No final é uma obra que não entrega nada do que prometeu. Cria expectativa de várias coisas. Porque você pensa, por que o autor vai colocar a Uraraka amando o Midoriya? Por quê? Porque o único motivo do autor fazer isso na obra é porque ele quer que a galera imagine coisas, que quer que a galera crie expectativa. Porque senão não colocava, né, malandro? Daí então... ele fala assim, não, mentira, nunca teve... Cara, ele aceitou o nome de herói Deku por causa da própria Uraraka. Que a Uraraka fala assim, olha, por mais que eles usam seu apelido de forma de deboche pra falar que você é um perdedor, pra mim Deku significa esperança. E você traz esperança. Então o que acontece? Ele vê uma forma, né, carinhosa dela, olha mesmo. Então eu vou começar a me chamar de Deku, beleza. Tá. Então... Tem uma outra parte lá que ele meio que tá querendo desistir de ser o herói. Quem que é a primeira pessoa que vai atrás dele pra tentar salvar ele? A Uraraka. Beleza, daí chega no penúltimo episódio, no capítulo ali. A Uraraka, ela meio que some. Midoriya é o único que consegue perceber que ela tá mal. Vai atrás dela. Pega e fala assim, olha, você não precisa se sentir mal. Porque ela tava se sentindo mal porque a outra vilã deu a vida dela pra salvar ela. Então ela tava se sentindo mal porque... descobriu que os poderes dela poderiam ser usados de outra forma, ela poderia não ter se tornado uma vilã. Daí o Midoriya fala assim, olha, mas não fica assim, você é uma grande heroína, na verdade eu só sou um herói porque eu te vejo como uma heroína, você é a minha heroína. Cara, cena bonita, tudo, ele abraça ela, daí na hora que você fala, finalmente, agora vai, aparece aí o resto da turma, pá! Estraga a grande cena que ia ter de romance. Aí você fala, beleza, ali não teve, né? Mas vai acabar o mangá, eles vão ficar junto, né? Daí vai lá, passa 8 anos. 8 anos ela cagou pra ele. Não falou mais com ele. Ele perdeu os poderes e ela não conversou mais com ele. O autor não teve coragem de terminar esse casal. O único detalhe assim que a gente pode falar é que na última página, quando aparece todo mundo junto de novo, todo mundo tá olhando pra frente, assim, em formato de herói. A única pessoa que tá olhando na direção do Midoriya é a Uraraka. É o único, vamos dizer assim, o único detalhe que o autor poderia colocar que ela ainda gosta dele. Mas, mano, ela gostar, a gente sabe que ela gosta dele desde o começo da obra, né? Pelo amor de Deus, né? Tipo, ele não desenvolveu nada. Beleza. Ela pode continuar gostando dele, mas, cara, por que vai demorar 8 anos pra continuar conversando com o cara? Não, eu gosto do cara, mas eu vou ignorar ele por 8 anos ali. Ele se fudeu, sacrificou tudo pra derrotar o cara e nós vai deixar o malandro no canto ali, tipo, cada um tocando sua vida por anos e anos e depois... Eu sempre tento explicar o rolê que quase todo episódio eu falo sobre como escrever uma obra. Como escritores de alto nível pensam na obra. Se você for pensar em qualquer coisa do tipo, eu preciso colocar isso na obra porque faz parte, é algo necessário que vai agregar ali, algo que está presente às vezes e que é só para isso, eu não vou desenvolver, mas é algo que inerentemente eu acredito que faça parte daquilo, como um romance para um jovem, sabe, algo da idade, inerentemente eu vou ter que pôr isso porque é algo que faz parte.
Então vou pôr ali, mas não vou desenvolver isso. Cara, qualquer pessoa que pensar assim, sinto muito, mas não é assim que funciona. Tudo numa história, numa obra, num filme, numa série, cada frase falada, cada olhar, cada coisa gera uma percepção no espectador, uma intenção. Que o espectador sinta, né? Isso é o mais alto nível daquilo que a gente chama de visualidade. É quando a pessoa entende que tudo influencia o cérebro da pessoa que está assistindo. Então ele vai usar de todos os artifícios possíveis que a arte dá, que a psicologia permite, para manipular a percepção da pessoa e guiar o cérebro dela para aquilo que ela quer. Aí a pessoa, quando ignora esses quesitos de visualidade, ela já demonstra um baixíssimo nível de escrita, um baixíssimo nível de entendimento sobre como produzir algo. Então quando você coloca a Orihime gostando do Ichigo, os caras cagam pras minas, por muito que caga, mas isso, o autor ele pensa, pô, eu sei que quando eu coloquei isso, inerentemente a galera vai criar essa expectativa e eu, a partir do momento em que eu coloco essa porra, eu sou obrigado a trabalhar essa porra. Porque é assim que o mundo das artes funciona. É simples, não é muito complexo, mas tem gente que não entende. E o autor de Boku no Hero criou tanta expectativa, colocou tanta coisa na obra que gerava uma certa percepção da galera, criava expectativa na galera, e no final simplesmente não cumprir com nenhuma, não entregar nada do que a galera queria ver. Isso demonstra, como eu disse, um baixíssimo nível do entendimento do autor sobre como o campo das visualidades funciona. A minha frustração grande é porque, assim, querendo ou não, é uma coisa que eu nunca fazia, eu comecei há 10 anos atrás por causa de Boku no Hero, é o seguinte, eu começo a assistir um anime, se eu gosto muito dele, cara, geralmente eu fazia assim, eu vou esperar até a próxima temporada pra saber como é que vai terminar. Já no Boku no Hero, eu gostei tanto que foi a primeira obra que eu falei, cara, eu não vou aguentar esperar sair mais 24 episódios pra eu saber o que vai acontecer. O que eu fiz? Eu comecei a ler o mangá. Cara, eu esqueci do anime. Eu comecei a acompanhar o mangá. Daí eu começava a assistir o anime, pelo menos na segunda, terceira temporada ali, ainda tinha um ânimo, porque coisas que eu sentia lendo o mangá, quando eu vi o anime, parecia que aquilo lá ficava melhor. Assistir o anime tava sendo melhor que o mangá. Mas daí chegou nessas últimas temporadas que eu pensei, cara, não dá mais pra assistir o anime. O mangá já tá ruim. Então a frustração grande é isso, porque era um grande mangá. Teve uma época que todo mundo até chegou a discutir que ele poderia ser um dos novos Big Threes da geração, né? Então, antigamente era o One Piece, o Naruto e o Dragon Ball, né? Eram os três... Bleach. Dragon Ball não, desculpa. Então era One Piece, Bleach e Naruto, os três novos. Daí começou, nova geração, beleza. Um dos cogitados a ser um dos maiores era Boku no Hero. Só que chegou um tempo que, cara, infelizmente, essa expectativa que a gente teve não foi correspondida. Então, gerou muita frustração. E você ia em eventos, você via muita gente vestida com Boku no Hero, via muita gente gostando de Boku no Hero, pro autor, praticamente nas últimas temporadas, meio que entregar algo péssimo. Galera, então a gente vai ficando por aqui. Caso você tenha visto o vídeo até agora, não esqueça de se inscrever, deixa um like, se possível compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Então falou, valeu e até a próxima, e continue acreditando nos seus sonhos, mesmo ele não sendo concretizado.